Normalmente o petista, ele mede uma pessoa com a régua dele. Só que a régua dos petistas não é uma medida muito certa, porque eles são corruptos, são mentirosos, são pessoas desprezíveis, são pessoas normalmente rabugentas, carrancudas, pessoas fracassadas, a maioria pessoas invejosas, preguiçosas e que gostam de mordomia com o dinheiro dos outros. Diferente de nós que apoiamos Bolsonaro, que trabalhamos duro, não temos inveja das pessoas. Eu cito isso pelo Paulo Guedes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele tem um dinheiro num paraíso fiscal declarado. Se fosse ladrão, não teria declarado, certo? O petista, você que fala que o Lula é inocente, você já viu um ladrão colocar dinheiro na conta dele? O cara é burro de fazer isso? O Paulo Guedes está declarado. Ele tem um dinheiro, uma offshore, que é uma empresa, num paraíso fiscal, e ele declarou isso no imposto de renda. Então é um dinheiro legal, não é roubado, é diferente do PT, que tudo do Lula é do amigo. O sítio está no nome do Jonas Suassuna, o triplex estava no nome do Léo Pinheiro, da OAS. Todos nós sabemos que ele não coloca nada no nome dele porque é ilegal, é incompatível com o que o Lula ganhou durante toda a sua vida. 72 palestras que ele fez. Você já viu uma palestra do Lula no YouTube? Se você viu, coloca o link aqui para mim que eu quero assistir. 72 palestras que ele fez. Aonde? Pro Gasparzinho, só se for. Podem investigar, podem fazer acusações, mas o meu dinheiro não foi roubado do erário público, foi ganho com suor, competência e muito trabalho duro. Onde ele dorme é problema meu. Paulo Guedes, ele disse exatamente isso. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença gritante entre pessoas honestas e bandidos. Os 51 milhões de Guedes não roubados, conquistados com trabalho, versus os 10 trilhões do PT roubados. Essa é uma matéria que eu vou ler e logo em seguida eu vou colocar um vídeo muito interessante, fica até o final que você vai gostar desse vídeo. O enorme destaque dado pela grande mídia à aplicação financeira de Paulo Guedes, ministro da Economia, numa offshore do paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas no valor em dólares americanos, correspondente à quantia de 51 milhões de reais, sem que haja qualquer indício de acusação ou mesmo suspeita de origem ilícita, já que não é nada raro um banqueiro como Guedes, como também qualquer jogador de futebol famoso, mesmo que reserva dos grandes times, possui quantia desse porte. Sem dúvida, foi muito além do destaque dado por essa mesma grande mídia aos 10 trilhões de reais roubados do erário pela esquerda enquanto governou. Primeiro, o Paulo Guedes, ele fundou um banco. Então, ele é um cara banqueiro, ele já tem 70 anos, ele é um cara muito experiente, ele trabalhou já na iniciativa privada. Então, na verdade, eu nem sei o que ele está fazendo no Ministério da Economia. Ele poderia estar trabalhando em qualquer lugar ganhando 200 mil, ele ganha 35 mil. Qualquer lugar, qualquer banco que ele for trabalhar de CEO, ele ganha no mínimo 100 mil reais. No mínimo. Qualquer palestra que o Paulo Guedes dá, ele ganha 150 mil. Ele não precisa disso. Aqueles que fazem com ele, acusam o cara de coisa que ele não faz. 9 milhões pro Paulo Guedes não é nada de dólares. É mixaria, é dinheiro de pinga. Um cara inteligente, a carreira que ele tem. Ele fundou o Banco Pactual. O cara tá fazendo isso pelo Brasil, colocando o Brasil nos eixos que o PT destruiu. Vamos continuar para a matéria. A aplicação dos 51 milhões de Guedes no paraíso fiscal significa mais ou menos um valor que corresponde a 2 milhões de vezes menor do que a quantia roubada pelo PT de 2003 a 2016. Mas as páginas dos jornais e o tempo de rádio e televisão dedicados à pretensa irregularidade de Guedes têm sido imensamente superior à cobertura que não deram aos 10 trilhões roubados pelo PT enquanto governo. Além dos 9 desconhecidos, remontaria à época do imperador Ashoka, 304 a.C. e 232 antes de Cristo, das antigas Índias. Seriam eles 9 sábios, cada qual deles dominando determinada ciência que eram mantidas secretas pelo fato dos povos não estarem ainda preparados para dominá-las. O primeiro desses livros, considerado o mais importante de todos, tratava-se da propaganda e da guerra psicológica, porque os sábios tinham plena consciência que aquele que dominasse
essa ciência também poderia dominar o mundo. Mas as versões dadas pela imprensa aos fatos podem configurar, e de fato muitas vezes configuram propaganda ou guerra psicológica. Foi o que fizeram com os 51 milhões aplicados no paraíso fiscal por Guedes, conseguindo com isso abafar, inverter e corromper valores, fazendo cair no esquecimento os desvios de 10 trilhões durante os governos do PT. Transformaram os 10 trilhões do PT roubados em merreca. E os 51 milhões de Guedes não roubados quase batendo no PIB, que é de 7 trilhões de reais. Os camaradas íntimos e sócios da grande mídia que roubaram trilhões do erário usaram e abusaram da famosa frase de Lenin: acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Tentaram sepultar os 10 trilhões que roubaram, substituindo-os pelos investimentos de 51 milhões que Guedes fez legalmente. E por essa razão que os sábios da lenda dos 9 desconhecidos do tempo do imperador Ashoka, o que o PT roubou, 10 trilhões, enquanto governou, praticamente desapareceu por força da grande mídia, frente aos 51 milhões aplicados por Guedes nas Ilhas Virgens Britânicas. E em resposta a essas acusações levianas contra o ministro Paulo Guedes, o melhor ministro da economia do mundo, que tem um dinheiro legal, o petista, o dinheiro dele é legal, é trabalhado, não é roubado não, querido. Quem teve 9 milhões bloqueado nas contas sem dizer de onde veio foi o Lula, o patético. Agora eu vou mostrar para vocês o Eduardo Bolsonaro falando exatamente sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Eu queria só fazer aqui um registro, porque ontem nas comissões foi muito falado a questão das offshores do Paulo Guedes. E parece que o pessoal do PT confundiu um pouquinho, porque nem sempre a offshore ela serve para fazer o crime de lavagem de capitais. Estou até cansado aqui que eu vim correndo aqui, quase que eu perco aqui a sessão plenária. Mas enfim, offshore nada mais é do que uma empresa aberta no exterior, e não tem crime nenhum nisso. Tanto que o ministro Paulo Guedes abriu essa empresa em 2015, durante o governo Dilma, numa época em que ele sequer imaginava que o Jair Bolsonaro seria eleito, e quanto mais que ele se tornaria, ministro da Economia. Então fazer essa separação, porque parece que o pessoal do PT, eu vi ontem Maria do Rosário, dentre outros deputados, querendo dizer que o ministro estaria ali sob suspeita por ter simplesmente essa empresa no exterior. Então existe uma grande diferença entre pessoas como Palocci, que serviu praticamente na mesma posição, ministro da Fazenda durante governos do PT anteriormente, e está condenado, e o ministro Paulo Guedes, que não cometeu ilegalidade nenhuma, e pelo contrário, ele ainda perde dinheiro trabalhando no governo. Se ele fosse pensar em si próprio, não só ele, como praticamente toda a sua equipe, se fossem pensar apenas neles, pensar apenas no lucro, no benefício próprio, em uma vida confortável, não estariam aqui no governo, trabalhando e ralando dia e noite, para levar o Brasil adiante na questão econômica. Agora, os nossos opositores, quando eles enxergam a economia nacional indo de vento em popa, números muito melhores na recuperação econômica pós-Covid do que Espanha, França, Japão, Alemanha, o que eles fazem? Eles tentam agora atacar, voltam as suas baterias para a economia. Viram que a CPI do Covid não dá certo, as pessoas se enojam, principalmente por figuras como o Maraziz, Renan Calheiros, dentre outros, mais sujos do que pau de galinheiro, tentando acusar o presidente, e o máximo que conseguem é tentar construir uma narrativa de um escândalo de corrupção de compras de vacina que não foi gasto sequer R$1. Então isso daí tem que ficar muito bem pontuado, senhor presidente. Dizer que eu assisti ontem um discurso na CCJ da deputada Caroline Detoni, em que ela também falou nesse sentido, mas vale a pena deixar isso marcado aqui nesse plenário. Já são quase 3 anos de governo Bolsonaro sem sequer um escândalo de corrupção. Eu sei que isso dói muito no PT, porque no passado recente, nos governos Lula e Dilma, esses escândalos eles eram quase que diários. E tanto prejudicaram o país que deixou ali um legado de 13 milhões de desempregados. A gente está lutando para melhorar isso. Durante a pandemia, nós já geramos mais empregos do que demissões geradas por conta do Covid.
Então veja que o Brasil vai indo muito bem na recuperação econômica, seguimos adiante com uma agenda de redução do Estado, privatização de Eletrobras, Correios, concessão de estradas. Veja o trabalho do ministro Tarcísio, como que é incrível, com tão pouco que ele faz. Quando o Tarcísio era concursado do DENIT, prezado do Rocha, e estava na estrutura do Ministério dos Transportes, sabe quanto é que era o orçamento do Ministério dos Transportes? Mais de 20 bilhões de reais. E hoje em dia o ministro Tarcísio, ele consegue fazer um trabalho sensacional com um orçamento que sequer chega ali a 4 ou 5 bilhões de reais. Então são novos tempos que o Brasil está vivendo. E deixa claro aqui, né, petista, quando começa a acusar alguém de corrupção, já está errado. De quem que é mesmo aquela frase, né, petista, quando não está roubando, está mentindo, ou quando não está mentindo, está roubando? Alguém disse essa frase aí? Eu não sei quem foi não, mas eu concordo com ela. Muito obrigado, senhor presidente. Foi o que eu acabei de dizer no começo do vídeo. O petista, ele mede as pessoas com a régua deles. Só que a régua deles é de corrupção, é de ladroagem, de bandidagem, de mentira, de fake news. São pessoas, como eu disse, frustradas, pessoas incompetentes, pessoas que são mal amadas, pessoas que não gostam, que são invejosas, que não gostam de ver pessoas bem. Esse é o tipo de gente que são os petistas. É dessa mesma laia. Esse é o vídeo. Vamos compartilhar com todas as pessoas e vamos mostrar quem são os petistas e as fake news que eles inventam para tentar imputar algum crime em pessoas de bem como Paulo Guedes. Só que eles não conseguem. Nós desmontamos as narrativas petistas, esquerdistas e da mídia. E outra coisa, eu vou revelar um segredo para vocês. A partir do ano que vem, a coisa vai ficar feia para os esquerdistas e para a mídia, porque o Brasil, a partir do ano que vem, saindo dessa pandemia, o Brasil vai explodir em economia, tudo vai bombar, tudo. O Brasil vai dar super certo. Se não fosse a pandemia, nós hoje estaríamos numa posição muito confortável perante o mundo e a população estaria muito melhor. Só que isso vai acontecer o ano que vem. Eu estou falando isso porque eu sei nos bastidores de números econômicos, eu sei de muita coisa que eu vou revelar para vocês aqui durante os vídeos que estão acontecendo no Brasil e os investimentos que estão chegando. Eu já vou começar logo com um vídeo sobre investimentos na infraestrutura. Então acompanhem o canal que vocês terão boas notícias. Um abraço, meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. E é muito bom ter vocês aqui no canal, é uma honra mesmo. E até o próximo vídeo.